só, quanto tipo de negócio nós já falamos aqui? É verdade. Nós já falamos de pessoas que remuneram muito trabalhando como digital influencer. Nós já falamos de pessoas que remuneram muito dando dicas de restaurante. Já falamos sobre gestão de restaurante. Já falamos sobre indústria de plástico de injetados. Também. Já falamos sobre... A cirurgião plástico veio aqui e falou como funciona a própria clínica, a parte administrativa também, né? Também o Clóvis da Juliana Flores. Tá, também. Agora, futebol... Meu, o empreendedorismo tem tanta possibilidade de mudar a vida das pessoas que é um absurdo, né? E eu não sei se vocês concordam com o que eu vou dizer, mas a gente tem conversado bastante sobre isso, o quanto o dinheiro mudou de mãos no mundo, né? Porque é isso, antes o dinheiro estava restrito aos grandes conglomerados. Hoje em dia você, com uma câmera, um excelente conteúdo na internet, você pode fazer fortuna. Sim. Então, o dinheiro mudou muito de mãos. E hoje, se você for um cara inteligente, trabalhador, criativo, difícil você não encontrar uma brecha, não sei sucesso, porque também não cabe todo mundo no sucesso, né? Sim. Mas que você tenha um espaço para trabalhar é super dá um importante. tiro certo, às vezes sem querer mesmo. Muita gente hoje está muito famosa em TikTok, Instagram, essas coisas, por conta de um vídeo que deu milhões e milhões, trouxe mais de 100 mil seguidores. O cara continuou meio que na mesma pegada e já era, vai crescimento, vira uma bola de neve, não tem jeito. É incrível o que a empatia dá de dinheiro hoje em dia. É verdade. Basta você ser uma pessoa empática frente às câmeras e tudo mais, isso já é Luva de pedreiro. Gigantesco. Luva de pedreiro é um grande... Por exemplo, é um case maravilhoso. Um case que você fala, como você ia imaginar, quando que você ia imaginar, que um cara que conseguiu o telefone emprestado, o telefone outro quebrou, fez um videozinho, hoje ele é um dos maiores na internet, cara, entendeu? E é muito legal, eu vejo muita gente batendo no Luva de Pedreiro, o que ele faz? Ele só fica falando, sim, receba, e tá aí ganhando milhões. Eu falei, graças a Deus, cara, o cara tirou os pais da pobreza, ele ganhou muito dinheiro e tá tendo sucesso. As pessoas, o brasileiro tem um pouco disso, né, não gosta muito de sucesso, ver gente faz sucesso, fica, Mas isso é coisa muito nossa, né, cara, muito errado. Muito, cara, é muito nosso, é muito errado. É importante você abrir esse espaço para poder dizer esse tipo de coisa, que é muito importante que as novas gerações comecem a olhar para a pessoa de sucesso com um olhar de referência e não de deboche. Exatamente. A gente tem uma questão de olhar para quem deu certo, também explorou, pisou nas pessoas. Isso não tem absolutamente nada a ver. Todas as pessoas que trabalham e conseguiram atingir sucesso tiveram acordar cedo muitas vezes, tiveram que chorar na cama muitas vezes, muitas noites, muitas dores, muito trabalho, muito esforço, muito estudo para chegar onde chegou. E quando chega, as pessoas falam, deu sorte. Pô, é muito difícil. E, Márcio, isso em todos os segmentos, né? É impressionante. Brasileiro, né? Isso aí, ó. Essa é cultura brasileira. O americano, eu não vejo muito isso. O americano valoriza demais o cara que deu certo. Exato. Empreendedor, né? Exato. O brasileiro não. Tem essa mania, às vezes, de ficar questionando o porquê que deu certo. Cara, e não vê que o cara fez tudo que você acabou de falar para poder dar certo. E, na verdade, abriu mão de muita coisa na vida. Às vezes, o cara que empreendeu, que deu muito certo... ele abriu mão de coisas que, às vezes, a pessoa ali que não deu certo falou, não vou abrir mão disso. Ok, beleza, é uma opção. Sem dúvida. Né? E muitas das vezes, até sem perceber, abre mão até, às vezes, da saúde. Sem dúvida. Porque a gente abre mão de dormir 8 horas por noite, a gente abre mão de descansar, às vezes. Você quer dormir 2, quando dorme. É isso. Eu passei mensagem para os meninos outro dia. 5 da manhã, 5 da manhã. Né, passando mensagem pra eles e tal, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Você acordou 5 da manhã? Entendeu? Ele foi dormir às 10, acordou às 10h02, 10h05, não tá entendendo. Entendeu? Da manhã. Só que aí as pessoas falam, hoje o Márcio e o Adriano, tão bem, olha, estão indo pra Europa, estão quase placando aqui, ali e tal. Mas e o preço? Exato. Entendeu? Essa cultura tem que mudar. Eu sinto muito algo que é o seguinte, eu não pago o preço do que você pagou, não faço o que você fez, não estudo o que você estudou, mas me sinto no mesmo direito de receber a mesma coisa que você. Então, a gente precisa mudar essa cultura. Enquanto não houver trabalho, enquanto não houver dedicação, esforço, não tem sucesso. E as pessoas querem pular etapas, né? Exato. Você já percebeu isso? Ela quer sair do dia pra zero noite, quer ganhar dinheiro. e quer ficar rica do dia para noite. Eu acho que isso quem trouxe muito isso, assim, não é um aspecto negativo, mas a internet trouxe muito isso.
né? Porque tem pessoas que com um vídeo viralizou e ganhou muito dinheiro. E tá Beleza. tudo bem, beleza. Ótimo. Mas nem tudo funciona assim. Quantos vídeos ele fez para viralizar um? Exato. Quantas vezes ele foi lá, fez um vídeo e ficou ruim? E outra, quantos desses influencers você ouviu falar que quando começou era ridicularizado pelas outras pessoas? Exato. E pararam e quantos pararam no meio do caminho e falaram, não quero mais que tirem sarro de mim, o meu vídeo de 3 visualizações, meu vídeo que só minha mãe viu, os outros rindo, olha o que o outro está fazendo aqui. Isso. Olha Deboche. que vergonha, o deboche e tudo mais. E a pessoa foi resiliente e conseguiu. E chegou lá. E chegou lá. É isso. E aí quando chega, fala assim, deu sorte, fez um vídeo. Não. Fez 1.500 vídeos até chegar em um. Você viu, o Gui Oliveira teve aqui, ele falou, se eu não me engano, me desculpa aqui se estiver errado o número, mas ele já estourado na internet, no TikTok, no Instagram e tudo mais, ele fala, Márcio, pra mim estourar um vídeo, às vezes eu faço 50. Mas já um cara estourado, então, ou seja, Já tem nem quase 1 milhão de seguidores. Nem todos os vídeos emplacam, né? Então tem que trabalhar muito também. Você ouve cantores, quantos cantores disseram, quando eu comecei, eu cantava para 3 pessoas que estavam de costa para mim no rodeio de não sei onde. Sim. Eu cantei para 5 pessoas. Só o cara subiu lá, cantou, fez o melhor dele. Agora, quando o cara tá estourado, não, muito fácil. Conseguiu. Então, a gente precisa. É muito importante o espaço de vocês para a gente colocar isso dentro da cultura dessa molecada, dos mais jovens, que é quem vai formar, né, as novas ideias, vão formar os novos padrões de trabalho e tudo mais, e entender, cara, que não dá, sem esforço, sem trabalho, sem dedicação, as coisas... Sem ensinamento também. Né? Exatamente, normalmente não vão acontecer. Você sabe, Márcio, que você tocou num assunto extremamente importante, delicado, porque que nem eu tenho um filho preparando a sucessão, né? Por opção dele. Mas a minha opção fosse para que ele tivesse estudado medicina. Por quê? Na minha cabeça de pai. Na medicina, ele vai ser chamado de doutor. Independente de quanto ele vai ganhar de dinheiro, ele vai ser respeitado. Eu sempre falei para ele assim, cara, o empresário, por mais que ele tenha sucesso, ele ainda não tem respeito, porque as pessoas questionam como ele chegou lá. E muitas das vezes elas fazem um pré-julgamento que não existe. Ele chegou lá trabalhando muito, ralando muito, correndo muito risco. Exato. Risco de vida, inclusive, nas estradas, que foi o meu caso. Eu viajava de São Paulo para Curitiba de manhã de carro e eu falava para o cliente o seguinte, eu vou estar na região. Eu não ia estar na região, mas eu tinha que criar uma agenda, né? Eu vou estar na região tal dia, tal hora. Eu saía de casa às 4 horas da manhã, 8 horas da manhã eu parava no posto de gasolina. Trocava de roupa no posto de gasolina. Aí saía visitando os clientes, porque eles pensavam que eu estava de passagem na região. Eu tinha saído de São Paulo para visitá-los. Terminava, eu passava no posto de gasolina novamente, trocava de roupa e voltava para São Paulo. Eu tenho uma história ótima em relação a isso. Boa, conta para nós. Vou contar para vocês. A minha primeira empresa, que é a Meios do Brasil, que é a empresa de credenciamento e controle de acesso para eventos, quando eu comecei ela, não existia isso no Brasil, né? Credenciamento com código de barras e tudo mais. Essa é uma tecnologia que chegou nas minhas mãos por acaso. E se um dia contar dos acasos, a gente precisa de 3 podcasts para todos os acasos do futebol e das empresas e tudo mais. Mas o que importa nesse momento é que chegou por acaso nas minhas mãos. E beleza, era uma empresa nova, com um produto novo, que era difícil de você conseguir emplacar e explicar para as pessoas. Então, eu não tinha uma empresa, eu tinha uma boa ideia, um bom produto, e estava começando a nascer e pegar alguns Você clientes. pegou do começo ali. Peguei do começo. Então, eu tinha um cliente, a gente fazia um evento no ITM, que no Castelinho hoje em dia não é mais espaço de eventos, ali perto do Cadeião de Pinheiros, tinha uma área de eventos ali e aconteciam alguns eventos lá. Então eu fazia muitos eventos lá e tudo mais, e a minha empresa trabalhava a minha mãe, que era quem cuidava do meu financeiro e atendia o telefone, e mais ninguém. Só os dois, no evento todo. Era isso. Então o que acontecia? Eu sempre fui o comercial, um cara de falar bastante, vocês podem perceber que eu não deixo ninguém falar, falo mais que não sei o quê. E eu vendia os eventos e tudo mais e tinha entrega para ser feito. Então o que acontecia? Eu chegava com o meu carro, né? Na época eu tinha um Fiat Tipo, lembro até hoje. Eu subia pelas docas, um Fiat Tipo, deixava ele parado, descia, colocava a terno e gravata e ia encontrar meu cliente.
Encontrava meu cliente, falava com ele, os meninos já chegaram, já vão fazer a montagem e tudo mais, já vão colocar, tá, beleza, onde vai ser o local, onde eu peço para eles montarem, eles montavam, me mostravam onde é que era o local onde ia ficar o credenciamento, que eu tinha que colocar os computadores e tudo mais, beleza, ok, eu já vou chamar os meninos, ok. E eles saíam, iam fazer outras coisas, eu esperava não ter ninguém, aí eu tirava o terno, a gravata, colocava a camiseta e ia descarregar o carro. Aí descarregava o carro, deixava tudo dentro da área do credenciamento. E assim eu ia fazendo. Aí eu punha terno, falava com os outros, tirava terno, passava a rede, punha terno, falava com o pessoal, passava sistema, colocava, quando terminava, ninguém via os meninos, ninguém via. Eu falava com todo mundo, eu fazia absolutamente tudo sozinho e no dia seguinte ia chegar as pessoas contratadas para poder fazer o evento. Então é isso. Tipo, eu tinha uma empresa que eu não tinha dinheiro para contratar pessoas para fazer montagem, técnico para fazer nada, então eu tinha que aprender todos os passos da minha empresa, eu sabia absolutamente tudo sobre ela, sobre como montar, como instalar, como passar a rede, como isso, como aquilo, para poder fazer o evento e também me facilitou para poder ensinar e criar profissionais de um mercado que não existe. Você não tem faculdade, hoje em dia já tem faculdade de eventos, mas ninguém te ensina a fazer credenciamento, a como atender o meu tipo de trabalho. Então eu tive que aprender tudo, passar por tudo, fazer tudo sozinho, para hoje em dia poder ter a Pietra cuidando da empresa, o Fran cuidando da empresa, de maneira tranquila. Mas é isso, o início de uma empresa é exatamente isso. É 4 horas da manhã você viajar para poder fazer isso. E eu, cara, e outra, eu tinha que... Porque quando eu ia vender, eu vendia um grande produto. E como é que eu posso dizer que eu tenho um grande produto, um grande negócio na sua mão, e vou te cobrar caro por ele, numa estrutura que só tem eu por trás? Então, tipo, também tem esse pré-julgamento do próprio empresário. Falar, beleza, eu tô comprando isso de quem? Tem condição, tem qualidade para fazer... Como é que eu demonstro qualidade? Eu tenho que ter sucesso. Então, se eu tenho sucesso, eu tenho estrutura por trás. Só como é que você inicia isso? Então, você tem que mostrar de algum lugar. Você tem que partir de algum lugar. Mostrar uma estrutura que não existe, exatamente, na verdade. Né? Mas existe empenho, esforço, dedicação. Exato. E a certeza de que vai acontecer. Porque não adianta eu virar pro cara e falar assim, acredita em mim que eu vou fazer acontecer. O cara fala, desculpa, irmão. Tem uma outra empresa lá que já tá... que no meu caso... facilitou porque também não tinha uma outra empresa para o cara contratar, né? Era a ideia de falar, olha, a gente pode fazer um trabalho, um credenciamento eletrônico do seu evento, onde você pode ter uma credencial, um código de barra, que você pode saber as pessoas que passaram no seu estante, vai saber relatórios estatísticos de entrada, saída de pessoas. Eu vendia uma ideia robusta para um cara de um produto que era ainda um pouco, beleza, será que é possível tudo isso? Mas para eu poder executar isso tudo, eu tinha que fazer absolutamente tudo sozinho. E é bom que hoje você vê as pessoas fazendo, você já montou, você já sabe tudo que você tá fazendo bem ou não. Já me arrastei. Hoje você também sabe, né? Hoje em dia não consigo mais, mas já me arrastei muito no chão, passando cabo de rede e tudo mais. Eu já montei muita máquina, já operei muita máquina e faço isso até hoje, né? As novas máquinas que chegam na empresa, sempre eu agora com a minha equipe, lógico, mas a minha equipe se resume a 2, 3 pessoas também, nada, uma estrutura tão gigantesca, mas eu faço questão de ajudar a montar, de receber o treinamento junto com todo mundo, de fazer a primeira operação na máquina, depois eu transfiro o conhecimento para os meus colaboradores, acompanho depois esse equipamento por mais pelo menos 1, 2, 3 semanas, tendo a certeza que todo mundo... Ô Gui, deixa o estúdio aí de pé, viu? Leão tá vivo. Tendo a certeza de que todo mundo tá capacitado para operar com segurança, com tranquilidade, sabe? Sempre pensando no bem-estar dos nossos parceiros, né? E aí eu dou a sequência e saio de cena, né? Eu falo que 2 meses depois eu não sei mais nada e eles sabem muito mais do que eu. E isso é muito importante que aconteça mesmo, né? Porque no fundo, toda a história de sucesso de vocês, toda a história que eu tenho como empresa, no fundo nós iniciamos isso meio que sozinho, mas cada degrau que nós fomos subindo, tinha uma pessoa, um colaborador ali apoiando, ajudando, também fazendo, né, a carreira dele junto com a gente, e sem eles a gente não ia conseguir chegar onde a gente chegou. Eu penso muito no empresariado sobre o seguinte, muitas vezes eu penso o seguinte, quando você vê um escalador, você pega aqueles lugares gigantescos, aquelas pedras enormes e tudo mais, e aí o cara chega lá, tem um grampo pro cara poder conectar e fazer o negócio de segurança. Eu falei, alguém subiu antes desse grampo e colocou esse grampo. É isso. Quando não tinha nada, quando não tinha nada aqui, hoje em dia todo mundo escala, vai lá, usa o grampo do cara e tudo mais, mas alguém teve que chegar lá sem o grampo e colocar esse grampo nessa pedra lá.
E eu acho que empreendedorismo é isso, exatamente isso. Em algum momento é você o cara que coloca o grampo, não tem jeito. Caraca, é verdade. É isso. É muito isso, né? É isso. Você vê, o exemplo que o Márcio falou é exatamente o que eu vivi nos últimos 5 meses. Eu precisei de fazer uma ampliação em 5 meses, comprar um equipamento na China, desenvolver ele lá junto com os chineses, testar ele lá, embarcar, instalar, mas não tinha, quando eu comecei a fazer isso, não tinha galpão para colocar. Eu tinha um terreno que era um barranco assim, colado na minha empresa e tinha que ser junto, porque fazia parte do processo industrial. Cara, falei, vamos tirar esse galpão lá de baixo desse barranco e vamos fazer ele acontecer. E vai embora. E vamos embora, vamos lá. Deu 4 andares. Aí, que 2, 3 andares para chegar no nível da rua. Caraca. Aí, daí saiu o galpão. Foi um cliente lá e falou assim, você não vai tirar isso daí nem em 2 anos. Falei, cara, eu tenho que tirar isso em 5 meses, porque a máquina tá chegando e a máquina eu já comprei. Eu preciso de colocar o grampo lá e fazer acontecer. Esse cara que tá aqui do meu lado, apesar dele não falar muito, porque eu não deixo ninguém falar, ele tem uma história de sucesso desde os 16 anos. 16 anos já estava empreendendo e tendo sucesso e vivendo a vida dele como empreendedor dentro de um ramo super disputado, que é o ramo imobiliário. É um case de sucesso gigantesco. Ô, Adriano, vamos falar um pouquinho disso daí, Adriano? Vamos lá. Ramo imobiliário e construção civil. Deixa eu pegar... Vamos lá. Ó, ajuda nós aqui, Léo. Manda água aqui pro meu xará pro Márcio aqui.